E aí, galera? Oi, pessoal! Estamos aqui para mais um vídeo e o tema de hoje será a manutenção do nosso Defender durante a nossa viagem pela Pan-Americana. Sim, muita gente nos pergunta o que aconteceu com o carro de vocês até aqui, né? Foram quase 60 mil quilômetros rodados em todo o continente americano, passando por todos os tipos de solo, de terreno que você pode imaginar. Exatamente, a gente não teve muita dó do carro não, colocou ele em muita trilha pesada, condições difíceis e consideramos que ele foi uma ótima escolha porque os problemas que ele nos deu foram mínimos. Sim, para resumir bem, o que ele quebrou de verdade foi só a embreagem, né? O kit da embreagem e a bomba de vácuo do freio. Só isso que quebrou no nosso carro, assim, que a gente teve que parar, ficar um tempo para arrumar. O que aconteceu, por exemplo, com a embreagem foi que, na primeira vez que quebrou, lá no Peru, a gente andou, acho que 1000 quilômetros com a embreagem esquentando, e aí quando a gente chegou a 30 quilômetros de Lima, ele já estava andando a 5 quilômetros por hora, assim, na reduzida, na estrada, assim, tava bem zoado. Aí parou de vez, né, já não dava mais para andar, e a gente entrou em Lima aí com o guincho, né, com a grua. E enfim, a gente foi trocar a embreagem e o nosso queridíssimo mecânico, para não falar uma palavra um pouco mais intensa, zoou a parada toda e depois deu dor de cabeça pra gente na Colômbia, deu dor de cabeça pra gente aqui nos Estados Unidos quando a gente já tinha voltado aqui pra Los Angeles. Ou seja, as nossas dores de cabeça com o carro foram só por causa da cagada do mecânico aí. Porra! E também nossa cagada de não ficar em cima e sempre ver o que a pessoa tá fazendo. Essa, na verdade, é a grande dica que a gente pode dar, né? Sempre ficar de olho no que o porra do mecânico tá fazendo com o seu carro. É vivendo que se aprende. Exatamente. Bom, fora esse problema que foi, digamos, o maior, a gente teve algumas outras manutenções que a gente precisou fazer, como por exemplo no Chile, o carro estava apresentando o famoso shimmy. Para quem não sabe, shimmy é um problema que o carro começa a tremer acima de alguma velocidade. A gente precisou trocar o amortecedor da direção e alguns terminais ali das rodas. Esses terminais de roda a gente precisou trocar de novo em outros lugares, isso é uma peça que desgasta bastante, então se você está pensando aí em fazer uma longa expedição, de repente é legal ter uma peça de reposição para isso. O nosso amortecedor também quebrou 2 vezes, uma foi no finzinho ali da nossa passagem pela Argentina, depois de muita estrada de ripio. E daí completou com a travessia entre Chile e Bolívia, que é a pior estrada que você pode imaginar. Mas foram só as borrachinhas. A gente perdeu as borrachinhas e depois lá no México, o nosso amortecedor quebrou no meio. Era um amortecedor novo que a gente trocou lá no Peru, tinha cerca de 10 mil quilômetros rodados e ainda assim ele quebrou na metade depois da gente passar numa lombada. A bomba de vácuo que a gente trocou no México, né? Que saiu uma pecinha lá que não parava de vazar óleo, a gente ficou dando uma de MacGyver, botando coisa pra entupir aquele lugar lá pra não vazar mais óleo, mas a gente teve que trocar. Bom, de coisas quebradas mesmo, foram somente essas. O resto foi manutenção preventiva, como troca de óleos, troca de correias, a gente teve que trocar algumas correias algumas vezes, do ar-condicionado, do alternador. A gente precisou fazer uma pequena manutenção no nosso alternador, mas por conta de uma má ligação que estava ali. Trocas de filtros. Troca dos filtros, sempre. E a coisa que mais quebrou na nossa viagem foi o para-brisa. É verdade, a gente teve que trocar o para-brisa e depois ele quebrou. Bom, a gente trocou o para-brisa antes de sair. A gente tava com para-brisa novinho, aí lá no sul da Argentina o nosso para-brisa quebrou. Depois que ele quebrou lá no sul, ele continuou tendo pequenos trincos durante o trajeto e a gente foi deixando. Lá na Colômbia a gente trocou o para-brisa e aí lá no Alasca ele quebrou de novo 2 vezes. Então isso também é uma coisa que os viajantes têm que ficar de olho,
o para-brisa vai quebrar. O que quebra, né? No nosso caso, foram pedras, basicamente. Pedras do caminho que os carros jogam, Sim. então que cai da montanha. Sim. Mas pode ser também um pássaro, alguma coisa assim, né? Sim, essa é uma dica legal para quem, por exemplo, vai alugar carro em viagem. Às vezes a gente acha que é besteira fazer o seguro de vidros, Faça. mas faça, porque quando você está na estrada é muito fácil trincar o vidro e depois o cara da locadora, ele vai te cobrar muito mais caro do que o próprio vidro. Então, faça o seguro de vidro, porque realmente, quando você está na estrada, a probabilidade de uma pedra aí te atingir é muito grande. E aí, fora isso, tiveram outras coisinhas bestas, né? Tipo, dentro do carro, coisinhas assim, ridículas que a gente nem vai comentar aqui, né? O farol. Sim, Putz, a gente teve muito probleminha com o nosso farol. que a gente comprou lâmpadas Xing Ling, né? Ficava queimando toda hora, então tinha que ficar trocando a lâmpada do farol. E aí depois o sisteminha ali de alternar do farol pifou, talvez porque era muito velho, e a gente nem arrumou isso, a gente vendeu o carro assim mesmo. Bom, então, esses foram os problemas que a gente teve. Para quem estava curioso aí como é que foi a performance do nosso Defender, ele foi muito bem, obrigada. E a melhor parte é, um Defender nunca te deixa na mão, ele escolhe o lugar onde ele vai quebrar para que você não fique perdido no meio do nada. Isso é verdade, cara. Todas as vezes que ele parou, assim, foram em lugares, pontos estratégicos, assim, parecia que ele sabia, esse é o lugar. Teve uma vez na Colômbia, por causa da embreagem, que o cara lá, peruano, fez merda, ele quebrou na frente de uma oficina. Exatamente. Tipo, o cara escolheu, o monstro escolheu o lugar, é esse o lugar. Cara, então é isso, o Monstrão deixa aí pra gente muita saudade. Fazer esse vídeo me fez recordar muita coisa que a gente passou junto. E, bom, a nossa vontade é, chegando na Europa, depois da Ásia, comprar um carro lá e continuar a viagem de carro. Então, a aventura Overlander vai continuar aqui nesse canal, aqui no nosso projeto. E é isso aí. Espero que você continue viajando junto com a gente. Se você curtiu o vídeo, deixa o like esperto. Inscreva-se no nosso canal se você ainda não se inscreveu e compartilha aí com a galera nas redes sociais para ajudar a gente nessa viagem. Tchau, tchau.